Bom dia a todos, meu nome é Juliana Lotti de Carvalho, eu sou docente da Universidade de Brasília e antes de iniciar a minha fala eu gostaria de agradecer o convite feito pela comissão organizadora do primeiro Congresso Digital de Nanotecnologia e Biotecnologia. É um prazer conversar com vocês aqui sobre alguns dos trabalhos que eu desenvolvi ao longo do meu doutorado no âmbito da engenharia de tecidos. Hoje eu vou falar dos trabalhos que envolveram o uso de células-tronco pluripotentes em combinação com as matrizes descelularizadas, essas últimas utilizadas estrategicamente como elementos de influência sobre o destino das células humanas. A minha fala vai ter diversos momentos, mas eu vou começar com uma introdução geral, para que vocês entendam em que ponto esses projetos se inserem dentro de um grande contexto da população atual. Em seguida, eu falo do uso das matrizes descelularizadas cardíacas murinas como arcabouço para expansão e diferenciação de células-tronco pluripotentes humanas em cardiomiócitos. Depois eu falo de uma outra aplicação das matrizes descelularizadas cardíacas murinas, desta vez como arcabouço para maturação de cardiomiócitos derivados de células-tronco pluripotentes humanas. E, por fim, eu falo do papel, da investigação, do papel de um elemento específico da matriz extracelular, que é a fibronectina, de novo no contexto da diferenciação cardíaca de células-tronco pluripotentes humanas. No final, eu faço um wrap-up de tudo, sumarizo as principais informações da minha apresentação, para vocês lembrarem essas informações depois. Bom, o grande contexto no qual essa pesquisa se insere é o contexto atual do mundo, que é um mundo no qual a população está envelhecendo. A gente observa esse padrão em todo o mundo, conforme mostrado nessa linha azul desse gráfico do site Our World in Data, mas a gente consegue perceber aqui dados individualizados para diferentes países e a gente percebe que, principalmente, países desenvolvidos, como Japão, Coreia do Sul e países do Reino Unido, têm apresentado, nos últimos anos, ou até mesmo nos últimos séculos, um aumento gradual da expectativa de vida média da sua população, e o Brasil está aqui nessa linha cor-de-rosa mostrando a mesma tendência. E se, por um lado, o envelhecimento da população, causado pelo aumento da expectativa de vida, mas também pela diminuição da taxa de natalidade nesses países, Então, se o envelhecimento da população, por um lado, é uma grande vitória, porque indica que as pessoas estão vivendo mais, por outro, ela impacta todos os setores da sociedade, inclusive a ciência. Aqui nesse gráfico, eu ilustro um pouco de como que o envelhecimento da população mudou o cenário das principais causas de morte. Aqui são dados dos Estados Unidos, mas, de novo, outros países, inclusive o Brasil, apresentam tendência semelhante, e esses dados mostram que, se em 1900 a maior parte das pessoas estavam indo a óbito devido a doenças infecciosas, atualmente, ou pelo menos no ano de 2010, as doenças crônico-degenerativas tiveram a maior carga ou foram responsáveis pelo maior número de óbitos. Essa coluna aqui está menor do que essa porque o número de mortes normalizado para cada 100 mil habitantes é menor em 2010 do que foi em 1900, de novo um indicativo de que as pessoas estão vivendo mais e morrendo menos ano a ano. E o fato das pessoas, então, estarem vivendo mais, morrendo por causa de doenças crônico-degenerativas, reflete o aspecto do envelhecimento da população. Porque o envelhecimento é um processo caracterizado pela progressiva perda do funcionamento fisiológico de órgãos e tecidos, levando a um comprometimento de função e aumento das chances de morte, e, portanto, muito associado à incidência de doenças crônico-degenerativas. O problema, pessoal, é que quando a gente considera a principal causa de mortes no mundo, que são as doenças cardiovasculares, o que a gente percebe é que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento de novas drogas para tratar essas doenças não tem sido efetivo, ele não tem aumentado ao longo do tempo, apesar da importância das doenças cardiovasculares estar aumentando ao longo do tempo. Nesse artigo de 2015, os autores até falam nesse assunto e levantam a pergunta, O desenvolvimento de drogas cardiovasculares, ele está morto ou ele está apenas hibernando? E esses autores mostram, então, que diferente do desenvolvimento de novas drogas oncológicas, que tem aumentado progressivamente ano a ano, pelo menos na última década,
o desenvolvimento de drogas para doenças cardiovasculares está bastante estagnado. Aqui a gente vê nessa linha contínua bege. E isso, pessoal, de novo, de acordo com os autores do trabalho, isso não acontece por uma falta de investimentos na área. Pelo contrário, o investimento na área de pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de drogas que focam, né, o tratamento de doenças cardiovasculares, está aqui representado por essa linha vermelha preenchida aqui de azul. A gente percebe que esse investimento tem aumentado muito ao longo do tempo e, infelizmente, esse investimento não tem se refletido num aumento no número de drogas aprovadas ano a ano, que está mais ou menos estagnado, como eu mostrei no gráfico anterior e nesse também. Então, o número de novas drogas aprovadas ano a ano, ele não tem crescido conforme e não tem respondido aos investimentos na área, mostrando um pouco de uma estagnação nesse contexto. Isso porque, pessoal, várias limitações fazem com que o desenvolvimento de novas drogas para doenças cardiovasculares seja dificultado, né? A dificuldade de se fazer pesquisa nessa área é dificultada pela dependência de modelos animais. A gente também percebe que as drogas estão focadas atualmente, principalmente no tratamento de sintomas, e nenhuma droga realmente que reflita uma mudança de paradigma ainda tem chegado no mercado. Bom, então nesse caso, os pacientes com doenças cardiovasculares graves, que evoluem, por exemplo, para falência cardíaca, eles só têm uma alternativa de tratamento atualmente, que é o transplante de órgãos. Na verdade, eles fazem tratamentos medicamentosos, mas para que se resolva, de fato, né, uma falência cardíaca grave, muitas vezes apenas o transplante é uma opção. E, de novo, a gente tem um cenário aflitivo nesse contexto. Aqui, de novo, são dados dos Estados Unidos, e a gente percebe que nas últimas décadas, o que tem acontecido? O número de pessoas que estão entrando nas filas de transplantes tem aumentado ano a ano, o número de doadores tem sido aproximadamente o mesmo ao longo dos anos, e a capacidade de execução de transplantes tem aumentado muito levemente ao longo do tempo. Isso faz, então, com que faz com que exista um gap importante entre os pacientes que estão na fila dos transplantes e a capacidade de execução de transplantes pelo sistema de saúde. Infelizmente, no cenário atual mesmo, aqui são dados de março desse ano, março de 2020, a gente percebe que a pandemia de Covid-19, então, tem tido um efeito devastador sobre o número de órgãos transplantados. Esses dados aqui são dados referentes aos Estados Unidos, referentes ao número de transplantes que foram realizados nos Estados Unidos de 6 de março até aproximadamente o início de abril, e a gente viu que à medida que os Estados Unidos aumentaram o número de pacientes com Covid-19, a gente percebe uma diminuição muito grande, de pelo menos aqui 50% aproximadamente, do número de órgãos transplantados. Então, quando a gente depende, né, de transplante de órgãos para tratamento de pacientes, a gente tem uma limitação de doadores e num contexto de uma pandemia causada por um agente infeccioso, a gente tem uma limitação ainda maior de doadores, já que o aumento de número de mortes causados, né, pela Covid-19 é importante, e esses pacientes que vão a óbito devido a essa doença infecciosa não são aptos a serem doadores de transplante. Infelizmente, provavelmente daqui a alguns anos, a gente vai perceber essa tendência aqui de pacientes aguardando o número de transplantes aumentar, e a gente provavelmente vai ver em 2020 um número menor de transplantes realizados no ano de 2020 e um número menor de pacientes aptos à realização do transplante. Então, pessoal, no contexto das doenças cardiovasculares especificamente, existem dois grandes desafios, que é o desenvolvimento de novas técnicas de pesquisa e desenvolvimento que gerem novos tratamentos e tratamentos mais efetivos para as doenças cardiovasculares, e dois, o aumento do número de órgãos disponíveis para doação. Nesse contexto, pessoal, a engenharia de tecidos, ela consegue atender ou consegue auxiliar a resolução desses dois desafios. Como?
A engenharia de tecidos, ela permite, por exemplo, a geração de tecido cardíaco in vitro. E, uma vez gerado esse tecido in vitro, a gente permite a pesquisa, a realização de pesquisa básica, pesquisa translacional, como, por exemplo, ensaios toxicológicos de drogas que estão no mercado, a substituição de animais para a realização dessas pesquisas, e quando há substituição de animais pelo tecido cardíaco construído com células humanas, a gente tem uma superioridade desse modelo experimental que pode auxiliar no desenvolvimento de novas drogas, e espera-se que, a longo prazo, esses tecidos e órgãos engenheirados sejam disponíveis na área da saúde, para utilização como tratamentos mesmo de pacientes. Para quem não está completamente familiarizado com os conceitos de engenharia de tecidos, essa área da ciência ela é relativamente recente, ela data do final dos anos 80, esse termo foi criado no final dos anos 80, apesar da engenharia de tecidos em si já ter sido vislumbrada de uma forma menos formal anteriormente, mas em 1993, Langer e Bacante, eles definiram então formalmente a engenharia de tecidos como um campo interdisciplinar que aplica os princípios de engenharia e ciências da vida a fim de desenvolver substitutos biológicos que restauram, mantêm ou melhoram a função tecidual. Esses dois pesquisadores também estabeleceram 3 pilares mais importantes aqui a serem utilizados no contexto da engenharia de tecidos: o uso de fatores biológicos solúveis, o uso de células e o uso de arcabouços ou scaffolds. Aqui vocês vão ver que os resultados que eu vou mostrar para vocês envolvem o uso de células e scaffolds, e a gente não usa esses fatores solúveis aqui. Mas só para vocês saberem, na área de engenharia de tecidos, a gente tem como exemplos de fatores biológicos investigados nesse contexto, os fatores de crescimento, que são moléculas que sinalizam para que as células proliferem, migrem, exerçam determinadas funções. As citocinas são moléculas solúveis que fazem parte da sinalização do sistema imune e, portanto, também influenciam o fenótipo de células e a sua funcionalidade. Hormônios, as pequenas moléculas que são moléculas sintéticas, mas que são uma alternativa relativamente barata para que, de novo, seja possível influenciar o funcionamento de células. As proteínas morfogenéticas, que são proteínas com papel já reconhecido ao longo do desenvolvimento embrionário, que também podem ser usadas de forma estratégica na engenharia de tecidos, além de RNAs e outras moléculas, RNAs de interferência, pequenos RNAs mensageiros, que, de novo, podem ser usados para modular a expressão gênica de células de forma estratégica. Entre as células que podem ser utilizadas na engenharia de tecidos, elas podem ser células do próprio doador, células de doadores da mesma espécie ou células de doadores de espécies diferentes. É claro que, dependendo do tecido que você quer engenheirar, você pode escolher diferentes opções aqui. No caso dos trabalhos que eu desenvolvi, eu estou propondo o uso de células halogênicas com o uso de células pluripotentes humanas para o desenvolvimento de órgãos in vitro, mas eventualmente com o uso da produção de células de pluripotência induzida seria possível utilizar as células autólogas do paciente para produzir um órgão em laboratório que seja compatível com ele. Mas existem essas alternativas aqui. As células também utilizadas na engenharia de tecidos podem ser células diferenciadas, ou seja, células já funcionais, como cardiomiócitos, neurônios, queratinócitos, fibroblastos, ou os pesquisadores podem usar, os engenheiros de tecidos podem usar células-tronco, que são células ainda indiferenciadas e que podem originar diferentes tipos celulares, como células a serem usadas para a engenharia de tecidos. Os requisitos gerais para que as células sejam utilizadas para a engenharia de tecidos é que elas sejam obtidas em grande quantidade de forma segura. De novo, algumas células autólogas não atendem esse requisito, por exemplo, neurônios, você não consegue obter neurônios autólogos em grande quantidade nem de maneira segura. Por outro lado, queratinócitos, fibroblastos da pele podem ser, sim, obtidos do paciente em grande quantidade de forma segura. Mas, enfim, em geral, a gente quer que essas células estejam disponíveis, que elas, idealmente, não sejam imunogênicas, é claro que nem sempre isso também é possível, e que elas sejam competentes na execução da função
esperada para determinado órgão. Então, por exemplo, quando a gente usa queratinócitos para construir uma pele em laboratório, a gente espera que eles cornifiquem e consigam produzir a camada, a barreira da pele mesmo, né? Por outro lado, quando a gente usa cardiomiócitos para fazer engenharia de tecidos, a gente espera que eles tenham capacidade contrátil e, portanto, consigam gerar um bombeamento funcional, né, de sangue. Como eu falei com vocês já desde o título, né, da minha palestra, o meu foco é o uso de células-tronco na engenharia de tecidos. E, de novo, para aqueles que ainda não estão familiarizados, né, com os conceitos de células-tronco, as células-tronco, elas são células capazes de realizar autorrenovação e diferenciação em pelo menos um tipo celular terminalmente diferenciado. Então, se a gente tem a célula-tronco aqui de azul, ela tem que ser capaz de gerar mais células azuis, e aí ela mantém a população de células-tronco de determinado tecido ou do organismo, mas ao mesmo tempo ela é capaz de, em um contexto diferente, ser estimulada a gerar um tipo celular terminalmente diferenciado, pelo menos um tipo celular terminalmente diferenciado. As células-tronco, elas estão presentes no nosso organismo ao longo de todo o nosso desenvolvimento, desde o zigoto, que é considerado uma célula-tronco, e pode ser considerado uma célula-tronco, já que ele autorrenova e ele origina todos os tipos celulares de um organismo, portanto ele é capaz de originar células terminalmente diferenciadas, até as células da massa interna do blastocisto. Isso aqui é um blastocisto que está aberto aqui para que a gente veja a massa interna do blastocisto. Ele está artificialmente colorido para a gente identificar aqui as células da massa interna do blastocisto, que são as famosas células tronco embrionárias. No nosso período fetal, a gente também tem células-tronco, e mesmo quando a gente se torna adulto, a gente mantém populações de células-tronco do nosso corpo. Essas células são classificadas como totipotentes, pluripotentes e multipotentes, de acordo com a sua capacidade de diferenciação, e as células com as quais eu vou trabalhar, e eu trabalhei e vou apresentar os dados para vocês, são células pluripotentes, tanto derivadas dos embriões humanos, como células pluripotentes induzidas, ou seja, células-tronco pluripotentes que não derivam do embrião, mas foram coletadas, então, de indivíduos adultos e reprogramadas, transformadas em células-tronco idênticas às células-tronco embrionárias, ou funcionalmente idênticas às células-tronco embrionárias. Então, foram essas duas populações de células-tronco pluripotentes com as quais eu trabalhei e vou mostrar os dados para vocês, tá? Então, as células-tronco pluripotentes, elas, de novo, como células-tronco, são capazes de autorrenovação e são capazes de diferenciação. Mas como elas são pluripotentes, elas são capazes, então, por definição, de originar células germinativas, células que derivam do ectoderma, como fotorreceptores, células da pele, célula da retina, neurônios. Elas são capazes também de gerar derivados do mesoderma, como cardiomiócitos, que estão aqui atrás, células endoteliais, osteoclastos, células da linhagem linfóide, e também derivados de endoderma, que estão aqui, como células do tecido intestinal, células progenitoras de células pulmonares, hepatócitos, células beta-pancreáticas, enfim, dentre outros, tá? Então, ao longo desse trabalho, eu usei as células-tronco pluripotentes por causa da capacidade delas de se diferenciar em cardiomiócitos. E, como eu disse para vocês, elas, então, conseguem ser um tipo celular amplamente disponível para utilização para engenharia de tecidos, porque essas células proliferam em laboratório de forma ilimitada, elas não envelhecem, e elas conseguem gerar o tipo celular que eu tenho interesse, que é os cardiomiócitos, e são competentes em executar essa função. Como scaffolds, pessoal, de novo, no contexto geral da engenharia de tecidos, vários scaffolds ou suportes ou arcabouços podem ser usados quando você quer produzir um tecido em laboratório. Esses scaffolds, eles podem ser sintéticos ou eles podem ser naturais. E eles podem ser classificados como cerâmicas, vidros, metais, polímeros, tanto polímeros sintéticos quanto polímeros naturais. Eles podem ser compósitos, que são materiais gerados pela combinação de diferentes materiais, e eles também podem derivar de órgãos naturais, como as matrizes descelularizadas. E nesse caso, de novo, desde o título eu já tinha contado para vocês que o meu interesse
entre todos esses scaffolds está nas matrizes descelularizadas. Bom, mas de novo, no contexto geral, esses scaffolds, eles geralmente precisam atender alguns requisitos, como serem biocompatíveis, eles não podem gerar toxicidade para as células, nem para o receptor, eles têm que disponibilizar as células que vão ser semeadas nesses suportes ou nesses arcabouços, eles têm que disponibilizar essas células, suporte estrutural e condições de adesão e sobrevivência. E é importante que eles informem as células informações importantes, que eles disponibilizem às células informações importantes, tanto de sobrevivência como de funcionamento mesmo. E é importante lembrar que as células, elas são sensores incríveis. Então, elas respondem à composição bioquímica desses scaffolds, elas respondem à resistência, então o fato do scaffold ser duro, ou ele ser mole, ou ele ser líquido, ou ele ser sólido, tudo isso a célula interage com esse contexto e ela responde a esse contexto. Até a topologia, ou seja, a superfície desse scaffold é reconhecido pela célula, então as células gostam de scaffolds com certa complexidade de superfície, que é semelhante à matriz extracelular. As células não gostam tanto assim de scaffolds muito lisinhos, e esses scaffolds, uma vez implantados, principalmente, eles têm que ter uma taxa de absorção controlada, porque não adianta nada você colocar um scaffold que vai dar um suporte às células adequado, mas esse scaffold ser reabsorvido mais rápido do que as células têm capacidade de gerar matriz extracelular, tá? Então, todos esses elementos dos scaffolds são reconhecidos pelas células, e aí, na minha fala hoje, eu vou falar principalmente sobre como as células respondem a essa composição bioquímica das matrizes extracelulares, que então foi um trabalho que poucos autores estavam investigando isso, e dentro do contexto, né, da matriz descelularizada cardíaca, os trabalhos nos quais eu me envolvi foram uns dos primeiros a mostrarem, então, que as células tronco pluripotentes, elas respondem à composição bioquímica da matriz extracelular cardíaca, diferenciando-se ou se aproximando à diferenciação de cardiomiócitos, tá? E aqui nessa figura eu só represento de novo a diversidade de scaffolds que existem aqui, que estão à disposição dos pesquisadores para a geração de novos tecidos. Então, como eu disse para vocês, as matrizes descelularizadas são os scaffolds de meu interesse, e aqui eu mostro para vocês o que de fato é uma matriz descelularizada, né? Então, quando a gente olha para um coração, para um fígado, para um rim, para um pulmão, o que a gente enxerga nesse tecido é a mistura das células que compõem esse tecido mais a matriz extracelular. Então, a matriz extracelular é todo aquele material orgânico que fica ao redor das células. E quando a gente descelulariza esses órgãos, a gente destrói todas as células, mas a gente preserva esses componentes da matriz extracelular, que são o quê? Proteínas, proteoglicanas, glicanas, carboidratos, tá? Todos esses elementos que estavam em volta das células e no momento de destruição das células, eles permaneceram. Então, o legal das matrizes descelularizadas é que, olha, elas oferecem um arcabouço tridimensional perfeito, 100% semelhante à do tecido original. E isso, quando você usa outras plataformas para fazer a construção de órgãos in vitro, é muito difícil que você reproduza fielmente isso. Por exemplo, a pele é um órgão simples, mas o coração, ele é um órgão extremamente vascularizado, ele tem as suas câmaras, então é muito difícil a gente reproduzir isso in vitro, e quando a gente simplesmente pega um coração que, por exemplo, não estava mais apto a ser utilizado como um órgão para transplante, a gente pode pegar esse coração e descelularizar, e aí a gente tem a matriz para construir um novo tecido cardíaco saudável e adequado para ser aplicado, tanto na pesquisa básica, translacional, como a gente espera que no futuro também seja adequado para o uso para terapia de pacientes. Então aqui a gente tem coração descelularizado, fígado descelularizado, rim descelularizado, pulmão descelularizado. Além disso, pessoal, a gente, nos últimos anos, né, a descelularização
usando o próprio sistema vascular, faz com que esses órgãos descelularizados tenham toda a rede vascular preservada, o que facilita que esses órgãos, então, sejam adequadamente viáveis após o transplante, ou após a inserção, né, num organismo receptor. A composição bioquímica da matriz extracelular é perfeita, já que é a própria matriz extracelular do tecido. A rigidez do tecido, lembra que eu falei que as células respondem a isso? A rigidez do tecido é bastante semelhante à do tecido original, o que, de novo, é algo importante. A topografia do tecido é perfeita, já que a gente está falando da matriz extracelular dos tecidos. A biocompatibilidade é perfeita. Então, as matrizes descelularizadas, elas são arcabouços muito adequados para suportar a proliferação celular, a regeneração tecidual e o funcionamento celular. Então, o desafio nesse contexto aqui, pessoal, porque descelularizar, no início, descelularização de órgãos, na verdade, descelularização de enxertos vasculares já é utilizada há décadas, tá, gente? Mas a descelularização de órgãos sólidos é algo um pouco mais recente, deriva do final dos anos 2000, no final dos anos 2000, início dos anos 2010 a 2020. E a grande questão agora, pessoal, é como recelularizar esses órgãos. Ok, a gente tem a plataforma perfeita para a gente construir novos órgãos, mas o desafio agora é inserir células aí dentro que estejam orientadas e estejam organizadas de maneira funcional. Então, pessoal, no primeiro trabalho, a gente decidiu perguntar se as matrizes descelularizadas cardíacas, murinas, poderiam ser um arcabouço adequado para a diferenciação das células-tronco pluripotentes humanas em cardiomiócitos. A gente não viu que seria um problema usar a matriz descelularizada murina para cultivar células humanas, porque as proteínas da matriz extracelular são muito conservadas ao longo da evolução, tá? Então, pessoal, é o seguinte, quando uma célula embrionária vira um cardiomiócito, no embrião, ela passa pela diferenciação em epiblasto, em mesoderma, depois ela deriva o mesoderma cardíaco, até gerar os cardiomiócitos. No laboratório, a gente já consegue replicar o que acontece no embrião, trazendo, então, células tronco embrionárias, humanas, que elas estão aqui mais ou menos nesse estado de epiblasto. A gente consegue fazer essas células diferenciarem em mesendoderma, que diferencia em mesoderma, dá origem a mesoderma cardíaco e origina cardiomiócitos. E a nossa ideia, então, era colocar células tronco pluripotentes. Deixa eu colocar aqui. A nossa proposta, então, foi descelularizar corações de ratos, usando adenosina, SDS, tritose X100. Esses dois elementos aqui são detergentes, então eles desestabilizam membrana plasmática. A adenosina, ela previne uma morte precoce das células no momento da perfusão do coração, o que atrapalharia a performance da descelularização. E depois a gente perfundiu esses órgãos com antibióticos e antimicóticos para descontaminar esses órgãos, e a partir desses corações aqui, a gente semeou, a proposta seria semear com células pluripotentes. Mas antes disso, a gente quis mostrar que, de fato, a descelularização tinha funcionado. Então, a gente fez histologia desse órgão e, diferente do órgão controle, que aqui está corado com hematoxilina e eosina e apresenta vários núcleos celulares, os órgãos descelularizados, eles apresentam a preservação da matriz extracelular, mas a gente não observa núcleos nesses órgãos, porque as células foram embora e, portanto, os núcleos das células não são aparentes aqui. Aqui a gente tem uma coloração de hematoxilina e eosina, que mostra a preservação da matriz extracelular, e aqui é uma coloração de tricônico de Masson, mostrando o conteúdo de colágeno preservado na matriz extracelular. A gente fez uma microscopia eletrônica de varredura em pequeno aumento e em grande aumento, de novo para mostrar a preservação da ultraestrutura do coração após a descelularização e também a ausência de células aqui na matriz extracelular. Ainda, a gente isolou o DNA das matrizes descelularizadas e aí a gente fez a quantificação do DNA. Então, na nossa amostra sem controle, a gente teve uma leitura residual aqui no espectrofotômetro. Nas matrizes celularizadas controle, né, nos órgãos, nos corações que a gente usou como controle,
a gente observava conteúdo de DNA, e nas matrizes descelularizadas, de novo, a gente teve uma diminuição do conteúdo de DNA, porque a gente teve uma eliminação das células. A gente fez uma PCR desse material, e a gente conseguiu uma PCR para amplificação de DNA genômico, e a gente conseguiu uma amplificação do nosso amplicon nas matrizes celularizadas, ou seja, no nosso controle positivo de conteúdo de células. A gente aqui mostra que as nossas amostras de DNA não estavam contaminadas, e os reagentes da reação de PCR não estavam contaminados, na verdade, e a matriz descelularizada não tinha DNA suficiente para amplificação por PCR. Então, pessoal, conforme revisado por Crapo e colaboradores, a matriz descelularizada que a gente produziu atendia aos requisitos de descelularização, que são um conteúdo de DNA inferior a 50 nanogramas de DNA por miligrama de tecido, a presença, quando presente o DNA ter fragmentos menores que 200 pares de base, e aí a gente viu que o resíduo de DNA nas amostras atendia esse requisito, já que não houve amplificação de DNA genômico nas matrizes descelularizadas, e a gente também notou a ausência de núcleos aparentes nas avaliações histológicas, como eu mostrei anteriormente. Então, ok, a gente aceitou que as matrizes estavam descelularizadas, a gente decidiu fazer uma imunofluorescência para avaliar a composição de laminina e colágeno 1, que são importantes elementos da matriz extracelular cardíaca, e a gente mostra, então, aqui que a matriz descelularizada estava aqui, presente na luz visível. A gente não viu núcleos nessas amostras, mostrando que, de fato, as células desses tecidos haviam sido completamente eliminadas, mas as amostras eram positivas para laminina e colágeno 1. E aqui há a imagem de sobreposição. Aqui, como controle, a gente tem uma matriz celularizada com a presença de núcleos, além das proteínas. Então, uma vez que a gente percebeu que as matrizes descelularizadas haviam sido produzidas e de fato, foram descelularizadas com sucesso, a gente foi, então, cultivar células-tronco pluripotentes sobre essas matrizes. Mas, para isso, nós, na época eu estava na UFMG, nós recebemos uma doação de células de pluripotência induzida da linhagem FN052 do Laboratório Nacional de Células-tronco Embrionárias do Rio de Janeiro, coordenado na época pelo Dr. Stevens Reagan, e nós cultivamos essas células em laboratório e confirmamos que essas células eram células-tronco pluripotentes de qualidade. Como determinado por vários autores, como, por exemplo, revisado por Alisson e colaboradores em 2018, existem alguns critérios para a gente confirmar que a gente está trabalhando com células pluripotentes. Então, primeiro, a análise de morfologia característica. As células-tronco pluripotentes, elas se compactam tanto, pessoal, isso aqui não é uma célula, isso aqui é uma colônia de células-tronco pluripotentes, aqui também num aumento um pouquinho maior, e essas células se compactam tanto que a gente não consegue visualizar nenhuma célula individual, nenhuma célula única. A gente observa essa colônia bem compactada, com bordas bem definidas, como a gente está vendo aqui. Além disso, a gente foi avaliar depois a expressão de genes de pluripotência. A gente fez isso tanto por RT-PCR, como por meio de imunofluorescência para análise de proteínas, e a gente também fez uma análise de diferenciação, da capacidade de diferenciação das células dessa linhagem em tipos celulares derivados dos 3 folhetos embrionários. A gente fez isso por meio do ensaio de formação de teratomas, apesar de existirem outras estratégias metodológicas para se avaliar essa capacidade, tá? Mas então, a nossa análise de expressão de genes associados à pluripotência foi feita por RT-PCR, então nós isolamos o RNA das células e amplificamos para gliceraldeído fosfato desidrogenase, que é um gene ubíquito. As células de mamífero em geral apresentam esse gene, então está aqui como controle positivo da qualidade da nossa amostra. Essas amostras de células-tronco pluripotentes humanas também foram positivas para a expressão de OCT3/4, NANOG e HTET, está aqui, OCT3/4, NANOG e HTET, que são genes expressos principalmente quando as células estão no estado de pluripotência e muito raramente expressos
e inclusive expressos em níveis muito, muito baixos depois que as células se diferenciam. E as células pluripotentes foram negativas para todos esses genes que são associados à diferenciação. Então, a alfa-fetoproteína e citoqueratina 8, que são marcadores de diferenciação endodérmica, não tiveram amplificação na amostra de células pluripotentes. SOX17 e Brachyury, que são genes associados à diferenciação mesodérmica, também estavam ausentes nessas células. E GFAP e PAT6, que são genes associados à diferenciação ectodérmica, também estavam ausentes nessa amostra. Por meio de imunofluorescência, a gente confirmou, né, a expressão proteica de OCT3/4 ou OCT4, e também a expressão de NANOG, que também foi avaliado aqui, de NANOG, e desse gene, dessa proteína SSA4, que é o antígeno 4 embrionário, estágio específico. Então, a gente mostra aqui que as células pluripotentes, elas apresentam os núcleos conforme esperado, elas apresentam a expressão dessas proteínas conforme esperado, tá? E aqui a visualização dessas células por microscopia de campo claro. E, por fim, a gente caracterizou funcionalmente a pluripotência das células por meio do ensaio de teratoma. Então, a gente injetou essas células em animais imunossuprimidos e a gente teve a geração de teratomas, como visualizado aqui. Esses teratomas foram analisados por histologia e a gente percebeu que as células dos teratomas geraram células musculares esqueléticas compatíveis com a diferenciação em mesoderma, células do epitélio de transição da bexiga, compatíveis com diferenciação em endoderma, e células pigmentadas aqui compatíveis com a diferenciação em ectoderma. Então, pessoal, depois de caracterizar as matrizes e as células, a gente finalmente plaqueou as células pluripotentes nas matrizes descelularizadas e seguimos para avaliação da viabilidade celular e diferenciação celular. Então, o primeiro ensaio que a gente fez foi um ensaio qualitativo, tá? A gente plaqueou algumas colônias de células pluripotentes sobre as matrizes, fragmentos das matrizes descelularizadas, que aqui estão transparentes, não vai dar para vocês verem, mas a gente viu que as células permaneciam viáveis, como testado no ensaio de MTT, que avalia a viabilidade das células, e essas células também apresentavam a enzima fosfatase alcalina, que é uma característica das células pluripotentes, mostrando de novo que elas estavam viáveis, elas tinham conseguido aderir na matriz descelularizada cardíaca e sobreviver. Mas, quando a gente foi fazer a imunofluorescência dessas células, a gente percebeu que as células plaqueadas na matriz descelularizada, elas apresentaram uma expressão não uniforme de OCT4 e elas perderam a expressão de SSA4. Então, elas perderam a pluripotência delas. A gente confirmou isso por meio da RT-PCR e a gente percebeu que as células semeadas nas matrizes descelularizadas, elas perderam a expressão de OCT4, perderam a expressão de HTET, mantiveram ainda a expressão de NANOG, mas elas passaram a apresentar marcadores de diferenciação mesodérmica, SOX17 e Brachyury, e também endodérmica, como alfa-fetoproteína e citoqueratina 8. Então, a gente percebeu que essas células diferenciaram após serem plaqueadas na matriz descelularizada, ou seja, a matriz com os seus estímulos, com a sua composição bioquímica e com os seus estímulos não solúveis, as matrizes foram capazes de modular o fenótipo das células tronco pluripotentes. A gente confirmou o padrão de expressão de alguns desses genes por meio de PCR em tempo real. Então, o NANOG, que é um gene associado à pluripotência, ele era expresso nas condições normais, as células eram plaqueadas em matrigel, que é um reagente padrão, uma superfície padrão para as células serem crescidas, e elas estavam sendo cultivadas em M-teaser, que é um meio de cultura padrão. Então, as células mantidas em situação padrão, elas expressam NANOG, mas quando elas são cultivadas na matriz descelularizada, DM, no meio normal, elas diminuíam a expressão de NANOG porque a matriz descelularizada influenciava nesse sentido. E quando a gente tirava do meio de cultura o FGF, que é um fator solúvel muito importante para que as células pluripotentes continuem, células pluripotentes humanas continuem pluripotentes, de novo, o NANOG diminuiu mais ainda. O SOX17 e a citoqueratina 8, então marcadores de diferenciação meso e endodérmica,
eles tiveram um perfil contrário, eles aumentaram a sua expressão nas condições nas quais as células foram cultivadas na matriz descelularizada, e principalmente aqui para o SOX17, principalmente quando a gente tirou o FGF do meio de cultura. E a diferenciação ectodérmica, o PAC6 ele já era pouco expresso nas células em situação padrão, mas ele diminuiu mais ainda, principalmente quando a gente cultivou as células na matriz descelularizada na ausência de FGF. Isso mostra, então, pessoal, que as células humanas pluripotentes que estão aqui na situação de epiblasto, só por estarem em contato com a matriz extracelular cardíaca, elas provavelmente chegam aqui nesse estágio de mesendoderma/mesoderma, sendo positivas para braquiúria, sendo positivas para SOX17, tá? Para marcadores de diferenciação tanto endodérmico quanto mesodérmico. Mas, mesmo deixando as células por períodos avançados, a gente não conseguiu ter uma diferenciação espontânea em cardiomiócitos nessas condições, tá? Então, a gente percebe que a matriz, ela consegue iniciar o processo de diferenciação das células pluripotentes, mas não terminar. Para isso, provavelmente, são necessários elementos solúveis aqui, que estão representados nessas setinhas, que são utilizados para a gente influenciar e direcionar as células nesse caminho de diferenciação. E os nossos resultados também mostram algo compatível com o que já foi visualizado ao longo do desenvolvimento embrionário, que é o seguinte: quando a célula pluripotente ela se diferencia em mesendoderma, ela inibe a diferenciação em ectoderma, e vice-versa. Então, como as células nas matrizes descelularizadas seguiram esse caminho, a gente teve uma diminuição ainda maior da expressão do PAC6, que é um marcador de ectoderma, né? Então, pessoal, a gente percebeu que as matrizes descelularizadas murinas, elas são capazes de promover a diferenciação de células pluripotentes para o estado de mesoderma, mesmo na ausência de estímulos solúveis. Na época, pessoal, de maneira coincidente, um grupo de pesquisa lá da Universidade do Wisconsin, do Centro de Células Tronco e Medicina Regenerativa de lá, eles tinham publicado um artigo no qual eles desenvolveram um protocolo de diferenciação de células tronco pluripotentes em cardiomiócitos, usando o que eles chamavam de sanduíche de matriz extracelular. Então, eles pegavam as células e plaqueavam em cima do matrigel e depois vinham com uma nova camada de matrigel aqui em cima. Matrigel é esse composto comercial que tem várias proteínas de matriz extracelular. Então, eles mostraram que quando você faz esse sanduichinho de matriz, as células passam a expressar braquiúria aqui, ó. Eles mostraram isso aqui por imunofluorescência e também por citometria de fluxo. Então, 3 dias depois de você colocar as células sobre o matrigel e colocar o matrigel em cima das células, o matrigel consegue fazer com que as células apresentem braquiúria, ou seja, que elas se diferenciem em mesoderma. Então, pessoal, a ideia depois foi a seguinte: eu fui fazer um doutorado sanduíche nesse laboratório, e quando eu cheguei lá, eles falaram: olha, a gente consegue usar a matriz extracelular para trazer as células pluripotentes em células de mesoderma, e no nosso protocolo de sanduíche de matriz, ou matrix sandwich, a gente usa elementos solúveis para trazer as células até os cardiomiócitos. Mas os cardiomiócitos que a gente consegue gerar, eles são imaturos, eles são muito parecidos com cardiomiócitos fetais. Será que se a gente cultivar esses cardiomiócitos fetais, derivados de células pluripotentes, nas matrizes descelularizadas, será que eles vão conseguir amadurecer um pouquinho? Então, esse foi um dos trabalhos que eu fiz lá. Então, a gente investigou as matrizes descelularizadas como arcabouço para maturação de cardiomiócitos. Então, a nossa ideia foi, de novo, descelularizar corações murinos e pegar cardiomiócitos que a gente tinha gerado em laboratório e trazer esses cardiomiócitos aqui para as matrizes descelularizadas. Como controle, a gente usou gelatina, que é uma proteína, são fragmentos de colágeno do tipo 1, que são um importante elemento da matriz extracelular. E aí, depois a gente avaliou o estado de maturação das células depois de 30 e 60 dias. Então, vamos lá. Quando a gente fez tanto a diferenciação por sanduíche de matriz, como por esse outro protocolo que chama DIWI, que é um protocolo que não faz aquele sanduichinho de matrigel, ele só usa elementos solúveis para induzir a diferenciação em cardiomiócitos das células. Então, a gente fez a diferenciação em cardiomiócitos,
A gente fez imunofluorescência e mostrou que esses cardiomiócitos, de fato, tinham uma carinha de cardiomiócito fetal, porque eles eram positivos para essa cadeia leve da miosina 2A e negativas para essa cadeia leve da miosina 2B. Então, esses cardiomiócitos, eles não tinham essa proteína que indica um pouco de maturação desses cardiomiócitos. Então, quando a gente fazia citometria de fluxo, ao final do protocolo de diferenciação cardíaca, a gente percebia que a gente tinha uma grande porcentagem de cardiomiócitos na cultura, mas que esses cardiomiócitos eram principalmente imaturos. Aí a gente plaqueou, então, esses cardiomiócitos aqui nas matrizes descelularizadas e a gente percebeu que esses cardiomiócitos eram funcionais. A carinha da Carolina aqui, ela é uma amiga minha que foi colaboradora e ela que colocou esse vídeo no YouTube, tá? Então, por isso que a carinha dela apareceu ali. Mas então, o que eu queria mostrar é que os cardiomiócitos, eles permaneceram funcionais mesmo quando plaqueados na matriz descelularizada cardíaca. Eles apresentavam ritmo na contração. Então, era algo muito, muito promissor. Mas quando eu fiz a histologia desses fragmentos de coração, eu percebi que, infelizmente, os cardiomiócitos estavam apenas aqui na superfície, sabe? Eles não conseguiram penetrar na matriz extracelular. E, ainda assim, eles apresentavam, né, troponina cardíaca, que era o esperado. A matriz extracelular mantinha o seu conteúdo de laminina e também o seu conteúdo de fibronectina. Mas quando a gente foi avaliar o nível de maturação dos cardiomiócitos, vocês podem olhar, por exemplo, aqui para essa RT-PCR para o gene da miosina, da cadeia leve da miosina 2B, a gente percebeu que, com 60 dias de cultivo das células na matriz descelularizada e na gelatina, esse gene aumentou a sua expressão. Com 30 dias, o cultivo das células na gelatina tinha menor expressão de MDSC2V do que as células cultivadas na matriz descelularizada. Mas, nos 60 dias, as células continuavam expressando aquele gene que mostrava que os cardiomiócitos estavam imaturos. Elas aumentaram um pouquinho a expressão de genes associados à maturação dos cardiomiócitos, mas não outros, tá? E aí, quando a gente fez citometria de fluxo, a gente viu que a gente não tinha uma quantidade muito grande de cardiomiócitos maduros, mesmo após 60 dias, 2 meses das células sendo cultivadas nas matrizes descelularizadas ou na gelatina. Então, nesse sentido, as matrizes descelularizadas não auxiliaram a maturação de cardiomiócitos. Mas, ainda dentro desse contexto de investigação do papel da matriz extracelular como elemento influenciador do fenótipo de células pluripotentes humanas, nós decidimos focar o olhar na fibronectina. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente fez o protocolo de diferenciação com aquele sanduíche de matriz, então a gente plaqueava as células em matrigel. Aí depois a gente recobria as células 2 dias depois a gente recobria as células com matrigel. No dia 0 a gente adicionava activina A no meio, depois no dia 1 a gente adicionava BMP4 e FGF no meio, depois a gente trocava as células para um meio de cultura adequado para cultivo de cardiomiócitos, a gente adicionava insulina no meio, porque no início da diferenciação cardíaca a insulina inibe esse processo, mas depois ele estimula. E aí depois a gente tinha células contráteis. Só que ao invés de fazer só o protocolo original desse sanduíche de matriz, que era feito com matrigel embaixo e em cima das células, a gente testou outras proteínas de matriz extracelular. De novo, o matrigel ele é uma mistura de várias proteínas, então a gente não sabia como exatamente, dentro do contexto desse protocolo de sanduíche de matriz, como exatamente o matrigel estava induzindo a diferenciação das células para mesoderma. E então a gente decidiu testar o cultivo das células e recobrimento com laminina 1, laminina 5,2,1 e fibronectina. Bom, então o que a gente teve de resultados? Era para aparecer aqui uma animação, mas tudo bem. A gente percebeu que quando a gente cultiva as células em matrigel, em laminina 1,1,1, em laminina 5,2,1 e em fibronectina, toda vez que a gente recobria essas células com laminina 1,1,1, laminina 5,2,1, colágeno 4, a gente tinha uma inibição da quantidade de cardiomiócitos que a gente tinha ao final do protocolo, ou seja, recobrir as células com essas proteínas inibia a diferenciação cardíaca. Mas,
Quando a gente cultivava as células em matrigel e recobria as células com matrigel, a gente tinha diferenciação cardíaca. Quando a gente cultivava as células em matrigel e recobria com fibronectina, também tinha diferenciação cardíaca. A mesma coisa para esses grupos, independente da superfície que as células estavam cultivadas. Então, a gente percebeu que a fibronectina, tirando o matrigel, que é uma mistura, a fibronectina, ela tinha um papel indutor na diferenciação cardíaca de células pluripotentes. Então, a gente decidiu investigar o papel da fibronectina nesse processo, e para isso, a gente testou 3 estratégias de bloqueio da fibronectina. Vamos fazer o seguinte, a gente diferencia as células, mas uma hora a gente vai impedir a formação da estrutura secundária da fibronectina, que é uma proteína, então a gente inibe a estrutura secundária. A gente vai usar uma outra estratégia para inibir a fibrilogênese ou polimerização da fibronectina, ou a gente vai usar uma estratégia que vai inibir a interação das células com a fibronectina. E aí, o que a gente desenhou como hipótese? A nossa hipótese era que a fibronectina seria importante para a diferenciação cardíaca, porque ela interage com o receptor da célula chamado integrina beta-1. Esse receptor integrina beta-1 estimula mensageiros secundários dentro da célula, não vou complicar muito para vocês não. Esses receptores secundários, eles fazem a transição epitélio-mesênquima das células, que é o primeiro passo para que uma célula pluripotente origine um mesoderma, e aí a gente tem a formação de mesoderma pré-cardíaco e posteriormente a diferenciação terminal das células em cardiomiócitos. Além disso, esse LK, ele inibe um inibidor do processo de diferenciação das células pluripotentes em mesoderma pré-cardíaco. Então, essa era a nossa hipótese. Então, a gente decidiu fazer o seguinte, se essa hipótese é verdadeira, se a gente bloquear a fibronectina com um desses 3 inibidores, a gente não vai ter diferenciação cardíaca ao final. Então, a gente repetiu o nosso experimento, fazendo o cultivo das células em matrigel e recobrimento com matrigel, ou cultivando as células em fibronectina e recobrindo com fibronectina. E aí a gente fez o controle, que a gente normalizou para 100% de eficiência na geração de cardiomiócitos, e aí a gente incubou as células com concentrações específicas desses inibidores FUD, MAB3E3 ou MAB clone 10, e a gente percebeu que toda vez que a gente adicionava esse FUD, independente da situação de cultivo, se a gente adicionasse no dia -2, a gente tinha uma certa diminuição do número de cardiomiócitos no final do processo, mas se a gente adicionasse esse inibidor no dia 0 do protocolo, a gente tinha uma inibição ainda mais evidente da diferenciação cardíaca. Quando a gente fazia a mesma coisa com o 3E3 aqui, quando a gente bloqueava a sinalização celular causada pela fibronectina, de novo, a gente teve diminuição do número de cardiomiócitos ao final do protocolo, e quando a gente inibia a fibrilogênese da fibronectina, a gente tinha uma supressão máxima aqui da diferenciação cardíaca. Então, pessoal, se a gente bloqueia a fibrilogênese da fibronectina, a gente impede a geração de cardiomiócitos. E aí a gente foi investigar um pouco em qual momento que essa inibição acontecia. Então, a gente fez uma PCR em tempo real das células ao longo do protocolo de diferenciação na situação controle, que é matrigel, controle sem inibidor, ou com bloqueio da fibronectina 1 usando esse clone 10. E aí o que a gente viu, pessoal, é que todos os genes associados à transição epitélio-mesênquima, ou eles estavam retardados, a expressão estava atrasada em relação ao controle, ou a expressão estava muito diminuída em relação ao controle, mostrando então que a transição epitélio-mesênquima estava comprometida nesse protocolo. Nesse contexto de inibição de fibrilogênese da fibronectina. A mesma coisa para os genes de mesendoderma, então se a célula não passa por transição epitélio-mesênquima, ela não gera o mesendoderma, e a mesma coisa para os genes de diferenciação cardíaca, se a célula não passa por transição epitélio-mesênquima, ela não chega a se diferenciar em cardiomiócitos. Então, pessoal, o bloqueio da fibrilogênese da fibronectina comprometeu os estágios de transição epitélio-mesênquima, diferenciação mesendodérmica e cardíaca. De novo, a gente decidiu, olha, então vamos avaliar se essa hipótese de fato se concretiza, então vamos bloquear a integrina beta-1, a sinalização da integrina beta-1, a gente testou esses inibidores de integrina alfa-5 e de integrina beta-1, e de novo, quando a gente adicionava esses inibidores
no dia -2 e dia 0, ou dia -2 e dia 0 em diferentes concentrações, a gente não teve uma inibição significativa da diferenciação cardíaca das células quando a gente inibiu integrina alfa-5, mas quando a gente adicionou inibidor de integrina beta-1 em concentrações relativamente altas, né, a gente conseguiu uma inibição importante da diferenciação cardíaca das células. Então, de novo, quando a gente inibiu a integrina beta-1, a gente limitou a capacidade de diferenciação cardíaca das células pluripotentes. E, por fim, a gente testou a inibição da ILK, que é Insulin-like Kinase, que é uma quinase, é um mensageiro secundário aqui desse receptor integrina beta-1, e quando a gente inibiu esse mensageiro secundário, de novo, a gente adicionou o inibidor no dia -2 do protocolo ou no dia 0, e a gente percebeu que quando a gente usava essas concentrações mais altas do inibidor, a gente tinha uma eliminação da capacidade de diferenciação cardíaca das células pluripotentes, mostrando o quão importante é a sinalização da matriz extracelular para que as células tronco pluripotentes de fato consigam se diferenciar em células cardíacas, tá? Então, pessoal, sumarizando um pouco do que eu falei hoje, né, com vocês, a engenharia de tecidos ela é uma alternativa promissora para a produção de órgãos funcionais in vitro. As matrizes descelularizadas, elas reproduzem fielmente a estrutura tridimensional e os aspectos físico-químicos da matriz extracelular dos tecidos. As células tronco pluripotentes são capazes de responder a estímulos disponibilizados pela matriz extracelular, e esse processo pode ser explorado para a engenharia tecidual. E como perspectivas ficam a otimização do uso de matrizes descelularizadas como arcabouço para diferenciação de células tronco pluripotentes em cardiomiócitos e a investigação das matrizes descelularizadas de outros órgãos para a diferenciação das células tronco e outros tipos celulares. Inclusive, eu tenho um trabalho nessa área como colaboradora, mas infelizmente não houve tempo para a gente falar sobre isso. Mas quem sabe fica para o 2º Congresso Digital de Nanotecnologia e Bioengenharia. Pessoal, eu quero agradecer muito a todos os agentes de fomento, as instituições pelas quais eu passei, ficou faltando aqui a logo da UFMG, nossa, me desculpem, mas eu agradeço muito ao UFMG, já que todo esse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi executado na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade do Wisconsin, e quero agradecer também aos colaboradores internacionais que participaram desse trabalho, assim como os colaboradores nacionais, e claro, quero agradecer vocês pela atenção. Muito obrigada, estou à disposição para comentários e perguntas.